parece que está cada vez mais competitivo, né? E para conseguir ou manter um emprego, é preciso a gente ter normalmente um diferencial. Para abrir um negócio, mais ainda. Como tornar uma ideia inovadora que faça com que o negócio seja promissor, hein? Porque a maioria nada e morre na praia, a gente sabe disso. Como é que será que a gente pode fazer a diferença? Para esclarecer, eu converso agora com o palestrante e consultor, o Carlos. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigada pela tua presença. Muito obrigado. Primeira coisa, a gente vive um momento de crise, onde está todo mundo com medo do que possa acontecer economicamente no país. E aí, quando as pessoas pensam em abrir um negócio, vem o pé no freio. É momento mesmo de apertar o cinto e esperar um pouquinho? Ou dá para enfiar a cara e empreender? Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de crise, a gente tem que tomar cuidado com um pouco desse efeito psicológico da crise. As pessoas continuam tocando as suas vidas, comprando, enfim. A questão de empreender, se esse é o momento ou não, o que eu costumo sempre dizer? É necessário que haja preparo daquela pessoa que vai empreender, independente do momento. Um exemplo claro, a pessoa trabalha em uma marcenaria e ela é um excelente marceneiro e ela quer montar o próprio negócio. E ela vai e monta esse próprio negócio. E por que a taxa de mortalidade é tão grande? Porque ele entende de fazer móveis, mas não entende de contas a pagar, a receber, de vendas. O administrativo de uma empresa e o financeiro, ele pode não ter o domínio. Ele não tem o domínio de ponto de equilíbrio e acaba quebrando. Então, por isso que a gente sempre teve uma taxa de mortalidade muito grande. E eu costumo dizer, por que o funcionário não empreende no próprio negócio onde ele está inserido? Pois é, assim, quando a gente fala empreendedor, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? Abrir o próprio negócio. Ok. Está errada essa visão. Não que esteja errada, mas não é Cíntia. só isso. Não é só isso. Empreender são atitudes de geração de lucro. O que é um empreendedor? Aquele que pega uma ideia e transforma a ideia em resultados. E resultados financeiros. Então é legal, eu saí do meu emprego, ok, perdi meu emprego, vou montar um negócio. Tenho domínio desse negócio e tenho domínio do paralelo, que seria, como a gente já falou, administrativo, ok, se não, se prepare. Né? Estude, busque curso, se qualifique. Estou dentro de uma empresa. Por que eu não posso tomar atitudes empreendedoras dentro dessa empresa que eu estou trabalhando? Como funcionário, eu posso ser empreendedor? Com certeza. Eu faço uma pergunta nos meus cursos. Eu tenho uma palestra chamada Qual o custo do erro na sua empresa? É um trabalho de conscientização. Eu pergunto para um funcionário o seguinte, seu nome, meu nome é João. João, me diz o nome da pessoa para quem que você trabalha aqui na empresa. Obviamente, me dá o nome do proprietário, né? Dona Mônica, seu Paulo, ok. Sim. A pergunta que eu faço é a seguinte, João, já que você trabalha para essa pessoa, quando você recebe o seu salário, você está levando para casa dele? Eles me olham com espanto. Como assim? Você falou que você trabalha para essa pessoa, você está levando o teu pagamento para casa dela? Não. Você leva pagamento para onde? Para minha casa. Então você não trabalha para ela, trabalha para você usando de um equipamento, né? Exemplo aqui, o cinegrafista, de uma câmera, de um equipamento todo, de uma máquina que a empresa oferece, disponibiliza esse capital para ele ganhar o dinheiro dele. As contas estão pagas, então, energia elétrica. De mentalidade. Porque a mentalidade do brasileiro normalmente é assim, estou trabalhando para a empresa eu que trabalho, e eles não fazem mais que a obrigação de me pagar. Não, ele trabalha para si, leva o dinheiro para sua casa. Certo. Qual é a atitude empreendedora? Evitar retrabalho, evitar desperdício, trabalhar com esmero, atender bem o cliente, que é aquele que paga o salário. Enfim, são atitudes de empreender, de fazer o negócio crescer, de economizar, de evitar o retrabalho, de evitar o desperdício e gerar mais lucro para a empresa. Todo mundo ganha com isso. Tu falaste que a gente tem uma mortalidade muito grande aí ainda no primeiro ano, dentro das novas empresas. As pessoas abrem, dentro do primeiro ano a gente tem o quê? 70%? Segundo pesquisa, 70, 80% ainda 70, morrem. 80%? Ainda morrem no primeiro ano. Segundo estimativas do Sebrae e entidades de classe que apontam esses dados. Não por questão de mercado, mas às vezes por questão de despreparo, não fez um plano de negócio, não foi atrás para saber se realmente aquele negócio era o certo para aquele momento. Eu posso falar da minha experiência como consultor há 14 anos. Eu pego empresas que não têm o menor preparo, não sabem ponto de equilíbrio. Qual é o teu ponto de equilíbrio? Como assim? Então, ele está tocando a trancos e barrancos, ele não tem uma noção de quanto ele precisa faturar. Está pagando o que deve e acabou. Né? E aí entra uma questão muito de orgulho. A pessoa, dependendo da idade, não quer voltar para uma sala de aula para fazer um cursinho de administração. Eu não vou voltar para aprender, para estudar, porque eu já sei. Quebra esse orgulho, vai estudar, vai fazer um cursinho. E de graça. Falamos juntos, e de graça, e curso de qualidade. Busque se qualificar. Com certeza, quem está mais qualificado, e tanto é que as empresas de jovens empreendedores já não têm mais essa taxa de mortalidade. Porque ele se prepara, ele termina de estudar, ele está estudando. A internet fornece tanta informação para a gente hoje e de confiança, sabendo onde procurar, que às vezes em casa, para algumas coisas, a gente pode ser meio autodidata, porque está ali na nossa frente a informação. Com certeza, né? Com certeza. A gente vê que, por exemplo, hoje a juventude, a gente falou esses dias no programa também sobre a geração Y, a geração Z, perdão. Ok.
que tem uma mentalidade completamente diferente, que pensa diferente, o salário já não é o principal foco, mas sim o ambiente de trabalho e tal. Correto. Tanto para a geração Y quanto para a geração Z, que estão mais à frente do que a gente, digamos assim, é mais fácil ser empreendedor? Eles são mais destemidos mesmo? Eles têm aquela coisa de se preparar mais e não ter aquele orgulho de estudar, de se preparar, de buscar um curso e de dizer, eu estou errado, eu errei aqui, eu errei ali, né? Vamos mudar aqui, vamos mudar ali. Isso é um grande diferencial. Independente a idade, eu vejo assim, há jovens que são bitolados, que não aceitam muito a questão da mudança. Há pessoas de mais idade que no mesmo patamar se comportam assim. E o inverso também vale. Então não dá para a gente generalizar, jovem ou mais velho. O fato é que o jovem desse perfil mais empreendedor, mais jovem, ele tem essa flexibilidade por uma questão já de não ter esse orgulho como o mais velho tem de se preparar. Voltando a falar que o foco é empreendedorismo, eu diria o seguinte, se você tem uma boa ideia, tire a ideia do papel e implemente. Mas implemente ela com todo o cuidado, né, do administrativo, tudo que foi feito para vender, tem um bom comercial, foque no cliente, faça como se fosse para você, foque no atendimento, o grande diferencial é o serviço. O pecado do serviço, do atender mal, né, do prometer e não cumprir. Marcar horário não aparecer. Marcar horário não aparecer, cumprir horário, atrasos, todos esses pequenos detalhes que em relação ao serviço deixa muito a desejar. E quem atende bem, quem cumpre o combinado, sai na frente. Eu diria o seguinte, não tá difícil hoje a gente conseguir ter bons resultados. É só fazer a coisa certa, pensar, planejar, um bom planejamento. E há profissionais que são estudados para dar orientação. Né? Há consultores fantásticos que podem orientar, há entidades que gratuitamente prestam esse serviço. É uma questão de ter uma boa ideia e se estruturar, se planejar para implementar, para que não tenha essa taxa de mortalidade. Falasses em boa ideia. Tem gente que não abre o seu próprio negócio porque acha que tem que ter uma ideia genial que nunca ninguém teve. E às vezes tem gente que vai lá, abre uma coisa que parece trivial, mas aí a excelência do serviço, do atendimento faz a diferença. Ter realmente uma ideia diferenciada é uma forma de sair na frente? O que as pessoas têm que tomar cuidado que é o seguinte, não espera a ideia que saia da lâmpada. Né? Algumas pessoas são privilegiadas com uma ideia extraordinária. Mas um exemplo de um pipoqueiro em Curitiba, que ele só fez um carrinho de pipoca top, limpo, extremamente higienizado, um uniforme para cada dia da semana. Esse vídeo aí está na internet, as pessoas estão falando desse pipoqueiro. É um querido, um cara que está fazendo um trabalho fantástico. Ele dá um saquinho com guardanapo, um palitinho de dente, uma balinha de hortelã. É um pipoqueiro extraordinário, né? E ele, uma ideia simples, ele foi no detalhe. Ele diz o seguinte, eu não quero no meu carrinho de pipoca vender chocolate, bala, chiclete, eu quero vender só pipoca. Então, foco. Não precisa ter uma ideia extraordinária, mas pegue o seu serviço, aquilo que se propõe a fazer, faça com excelência, faça com esmero, faça para fazer o melhor possível, né? E foque no atendimento. Foque nas relações pessoais. Muitas vezes a comida é ótima de um restaurante, mas o atendimento deixa a desejar. Então a gente lida com o ser humano, olho no olho. E não adianta, às vezes, se o atendimento é maravilhoso, a comida pode nem estar tão perfeita. Mas a gente sai falando bem. A gente sai falando bem, né? A gente volta naquele lugar. Então, independente do segmento de mercado que a pessoa atue, né, seja ela um dono, seja um gerente, seja um funcionário, nós estamos num momento de muita tecnologia, né? Muita tecnologia, comunicação, via internet e tudo, mas nada vai tirar o gosto do olho no olho, o aperto de mão. As relações interpessoais não podem se perder e não vão se perder. Quem sabe valorizar isso sai na frente. E aí entra a questão do preparo. Dicas rápidas, Cíntia, que todos os profissionais podem fazer, independente do segmento que atua. Faça curso de liderança. Aprenda. Mas eu só tenho eu na minha empresa. Aprenda a se liderar. Eu tenho 2, 3. Aprenda a faça curso de liderança. Faça curso de oratória. Comunicação é fundamental para um pipoqueiro, para um médico, para um dentista, para uma costureira, para uma doceira, independente. O empreendedor, aquele que vai fazer doce para vender, se ele não se comunica bem, ele não vende. Então, uma boa comunicação, aquele marketing básico de fazer uma logomarca, de um cartãozinho de visita, de se estruturar, de atender bem, é um conjunto de ações. Eu costumo dizer que o sucesso não tem uma fórmula, mas é um conjunto de posturas
sempre regado com muita humildade, sempre regado com uma postura humilde. Não somos, não sou melhor do que ninguém, procuro fazer o meu melhor, mas não sou melhor do que ninguém. Perfeito. Deu nosso tempo, né? Tá Acabou. Tão bom. Acabou, bom. é isso, Jorge Barro? Tem que intervalo? Eles mandam eu obedeço, só obedeço aqui. Ok. Quero te agradecer, Muito muito obrigado. obrigada pela tua presença, muito obrigada. Valeu muito, porque às vezes a Obrigado. gente precisa dessas palavras para servir como um empurrão, um ânimo aí para a gente seguir em frente. Ok, muito Obrigada. obrigado. Adorei te Agradeço. receber aqui. Da mesma Obrigada. forma, obrigado.